Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria nós estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, meditando no livro de Salmos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Esse é mais um salmo de Davi e aqui nós extraímos grande aprendizado para a nossa vida. Esse salmo ele é muito rico e para compartilhar o devocional do nosso dia de hoje, que é nesse Salmo 5, me permitam, amados, vou ler novamente o salmo todo. Não é grande, é pequeno, são 12 versículos e nós vamos dividir esse salmo em 5 partes e vamos aprender muito para uma aplicação na nossa vida a respeito de oração, a respeito do nosso posicionamento com Deus. Esse salmo nos mostra verdade, realidades a respeito de quem Deus é e de como Deus age. É muito interessante o quanto Davi, ele de fato tinha comunhão com Deus, conhecia a Deus. E aqui nós extraímos muito aprendizado sobre quem Deus é, como Deus age, qual a forma de atuação de Deus. Então, me permitam ler o salmo todo, os 12 versículos, e depois nós vamos compartilhar aqui, dividindo esse salmo em 5 partes. Então, do versículo 1 em diante, está escrito assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua eles enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Aleluia! Amados, que salmo maravilhoso esse daqui. Difícil nós encontrarmos algum que não seja maravilhoso, né, amados? Mas olha que riqueza de conteúdo nós temos aqui. Essa primeira parte, que são os 3 primeiros versículos, é uma divisão que eu mesma fiz, tá, amados? Didática, assim, só pra gente entender melhor e extrair tudo que Deus tem aqui para nós nesse Salmo 5. Então, a primeira parte eu coloquei os 3 primeiros versículos, que é a oração de Davi. Ele declara ali, ele pede ao Senhor, porque ele sabe que é Deus que ouve o seu clamor, é Deus que atenta para o seu socorro. Então, esses primeiros versículos, esses 3 primeiros versículos aqui, é efetivamente o pedido, o clamor. Senhor, escute as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. Então aqui é o clamor dele, o pedido dele. E é interessante porque ele diz ali no versículo 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ou seja,
Ele clamava a Deus, ele orava a Deus e ele aguardava a resposta de Deus com esperança. O que significa isso? Que ele orava e ele tinha uma boa expectativa de que Deus iria responder a sua oração. Não deixaria de respondê-lo. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus, quando nós buscamos a Deus, como está escrito, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta, peçam e vocês vão receber. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então ele orava, ele apresentava a sua oração pela manhã e ele aguardava com grande esperança a resposta do Senhor. A segunda parte desse salmo eu coloquei como sendo os versículos 4, 5 e 6. Aqui ele faz uma declaração sobre uma característica de Deus, né? Uma das características de Deus, de que Deus não tolera a maldade. Deus não tem prazer na injustiça. Deus, ele não se alegra ao ver as trevas, a maldade e a injustiça prevalecendo. E é interessante porque quando Jesus ele faz aquele sermão conhecido por nós, né, como o Sermão do Monte, quando nós vemos o início ali no capítulo 5 de Mateus, uma das partes fala exatamente isso. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Por quê? Porque Deus não se agrada, Deus não fica feliz com a injustiça. Então aqui nessa parte, ele segue o seu clamor, ele segue o seu pedido, que foram os 3 primeiros versículos, declarando que Deus ele não tolera o mal, que Deus ele não tolera a maldade. E aí vem a terceira parte, que eu acho talvez a mais maravilhosa, porque nós vemos o reconhecimento de Davi, sabendo, ele entendia, eu fico impactada, amados, porque Davi é um homem que viveu debaixo da lei de Moisés. Mesmo assim, ele entendeu plenamente a graça de Deus e a vida pela fé. Por que eu falo isso? Porque lá em Gálatas, no capítulo 3, fala que a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem fizer essas coisas, por meio delas viverá. Ou seja, a lei por si só, ela, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, ela é boa, ela é espiritual. Só que o homem que recebeu a lei não era espiritual. Era um homem carnal, um homem com uma natureza terrena, humana, governado, aprisionado ao pecado. Então o homem recebeu a lei, quando Israel recebeu a lei, parecia apenas o que? Mandamentos e ordenanças, e a Bíblia mesmo declara, não era fundamentada na fé, pelo contrário, era fundamentada nas obras. Se você fizer, você vai viver pelas coisas que você faz. Mas Davi foi um homem que viveu debaixo da lei de Moisés, compreendendo o plano maior, podemos dizer assim, o plano maior de Deus, que sempre foi de que o homem vivesse pela fé. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, amados, nós vamos ver Davi, vamos ver Samuel, vamos ver tantos profetas, tantos homens que entenderam que a lei era apenas um tutor, como o apóstolo Paulo descreve em Gálatas, um tutor que conduziria para Cristo, que a lei era apenas algo para restringir, vamos dizer assim, por quê? Para colocar limites, porque senão Israel ia viver completamente fora dos caminhos do Senhor. Se tendo a lei de Moisés, eles já se corromperam e se corromperam muito, imagine se não tivesse. Então era como se fosse um limitador, de fato um tutor para conduzir até Cristo. Mas Davi, ele entendeu essa vida de fé, ele entendeu a graça de Deus, ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E é isso que ele descreve nessa terceira parte desse salmo, que são os versículos 7 e 8, quando ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor entrarei na tua casa. Ele sabia que não era pelas obras dele, que não era pelo que ele fazia, não é porque ele era bom, nada disso. Ele sabia que ele podia ter comunhão com Deus,
que ele podia adorar a Deus, que ele podia se render a Deus por causa do grande amor de Deus. Ele sabia que era Deus que conduzia ele na justiça. Olha o versículo 8: conduze-me, Senhor, na tua justiça. É na tua justiça e é o Senhor quem vai me conduzir. Amados, essa é a declaração de alguém que entendeu que ele dependia do amor de Deus. Imagine hoje, amados, que o amor de Deus já foi manifestado através de Cristo Jesus. Porque Deus demonstra o seu amor para conosco entregando Cristo Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Imagine agora que o amor de Deus já foi mais do que revelado através de Cristo Jesus, da entrega de Cristo Jesus. É por causa do amor de Deus que nós podemos ter comunhão com Ele. É por causa do amor de Deus que nós somos conduzidos no caminho da justiça, porque Ele mesmo entregou Cristo Jesus em nosso favor, nos amou primeiro, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos viver essa comunhão com Ele. E é isso que Davi declara aqui nesses versículos 7 e 8. Ou seja, ele reconhece que é por causa do amor de Deus que ele tinha comunhão com o Senhor. E aí vem a quarta parte desse salmo, que são os versículos 9 e 10, que falam o porquê dos inimigos serem condenados, o porquê dos inimigos receberem a condenação. Aqui ele está falando dos inimigos dele, né, que ele enfrentava, e aí ele declara o porquê que eles seriam condenados, o porquê que eles viveriam destruição. E é interessante o final do versículo 10, porque diz assim: expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Ou seja, ele conclui que tudo que eles fizeram, que os lábios desses inimigos não tinha palavra confiável, a mente deles só tramava destruição, a garganta deles era um túmulo aberto, eles iriam viver, iriam receber, iriam colher as suas próprias maquinações. E aí ele diz: expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, Senhor, porque eles se rebelaram contra ti. Essa é a conclusão. Eles recebem a condenação de Deus porque eles se rebelaram contra Deus. Amados, todas as pessoas que estão debaixo de condenação é porque elas estão em rebelião contra Deus. O que é a rebelião? A Bíblia diz que a rebelião é o mesmo que o pecado de feitiçaria. E o que é feitiçaria, amados? Feitiçaria é você tentar acessar o mundo espiritual, ser um feiticeiro, fazer feitiçaria, é tentar acessar o mundo espiritual por uma porta que não é a porta que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus é o soberano sobre todas as coisas e Deus é o soberano sobre o mundo espiritual. Quando tentamos acessar as coisas espirituais por um lugar, por uma porta que não é a porta que Deus estabeleceu, isso se chama feitiçaria. Feitiçaria. E o pecado de rebelião, a Bíblia diz, é o mesmo que o pecado de feitiçaria. Então, quem se rebela contra Deus está tentando entrar no caminho espiritual de Deus por uma outra porta. A única porta que Deus estabeleceu para a nossa vida hoje, para a nossa realidade hoje da nova aliança, a única porta que Deus estabeleceu para que nós acessemos a Deus é quem? É Jesus Cristo. Não tem outra porta, não tem outro caminho que nós possamos chegar a Deus como nosso Pai Celestial, como aquele que nos acolhe e que está em reconciliação, em paz conosco. O único meio, a única porta é Cristo Jesus. Quando alguém não aceita que a única porta é Cristo Jesus, ele se rebela contra Deus e tenta acessar por outros meios.
Isso é se rebelar contra Deus. Isso é o mesmo que a feitiçaria. Essas pessoas que se rebelam contra Deus, que não aceitam que a porta de acesso é Cristo Jesus, essas pessoas, infelizmente, estão debaixo de condenação. A condenação não é simplesmente pelas práticas, mas é porque primeiro se rebelaram contra Deus. As práticas da maldade, do engano, da mentira, das maquinações, como Davi descreve aqui, essas práticas, elas são a consequência das pessoas que se rebelam contra Deus. Tanto que olha esses versículos 9 e 10, falando daqueles que eram os inimigos de Davi ali naquele momento. Em seus lábios não há palavra confiável. Ele está falando dos inimigos. A mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os a Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelaram contra ti. Ou seja, primeiro eles precisaram se rebelar contra o Senhor. E porque eles se rebelaram, eles começaram a agir assim, com lábios mentirosos, com uma mente que só trama destruição, que engana, que faz todo tipo de injustiça e de maldade. Então, aqui nós aprendemos uma grande verdade no mundo espiritual. Ninguém é condenado simplesmente pelo que faz. Ninguém recebe a ira de Deus ou o juízo de Deus simplesmente pelo que faz. Mas é porque primeiro em seu coração essa pessoa se rebela contra Deus. E porque se rebela contra Deus, entra num caminho de trevas, entra num caminho de maldade. Para quem assistiu a série que eu ministrei durante a semana passada, vai lembrar disso. Eu ministrei e ensinei falando sobre que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou é o governo espiritual de Deus, ou é o governo espiritual de Satanás. Então, quando alguém se rebela contra Deus, não aceita os caminhos de Deus, automaticamente essa pessoa entra para os caminhos de Satanás, que são caminhos de trevas, são caminhos de destruição. Por quê? Porque ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Nós vimos isso através das escrituras lá de João, capítulo 8, versículo 44. Então, esse é o porquê das pessoas receberem condenação, juízo. Por quê? Porque se rebelam contra o Senhor. E aqui fica um alerta para nós, amados, porque muitas vezes, mesmo nós estando no caminho com Cristo, vivendo o cristianismo, tem momentos da nossa vida que nós nos rebelamos contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, contra os meios estabelecidos pelo Senhor, e nós tentamos outros métodos, outras maneiras, e quando fazemos isso, acabamos experimentando o quê? Consequências terríveis de juízo, de condenação. Mas é porque Deus deixou de nos amar? É porque Deus não nos ama? Não, amados. É porque não há neutralidade no mundo espiritual. Se nos rebelamos contra o reino de Deus, contra Deus, automaticamente entramos no reino das trevas, entramos no modo de operação das trevas, que é sempre morte e destruição. Por isso que a gente precisa estar atento, vigilante, orando sempre, buscando ao Senhor, para que de fato a gente viva plenamente a verdade e a vontade do Senhor para nós. E aí a última parte desse salmo eu coloquei como sendo os versículos 11 e 12, que é a declaração que Davi faz aqui de como são felizes aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se refugiam no Senhor. Por quê? Porque é Deus quem os protege, é Deus que é o escudo, é o favor de Deus que se torna um escudo na vida dessa pessoa. Ali no versículo 12 fala: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Amados, nós sabemos que hoje, na nova aliança, nós somos justos, porque fomos justificados por Cristo Jesus. E como justos, é o Senhor que nos protege. E justificados por Cristo, agora estamos em Cristo e podemos desfrutar de toda essa proteção, podemos desfrutar de todo o amor de Deus, podemos desfrutar com alegria
de tudo o que há em Cristo Jesus, de todas as bênçãos que há em Cristo Jesus, porque nele nós somos a justiça de Deus. Olha que incrível esse salmo, amados. Então, inicia-se com a oração de Davi, ele reconhecendo que Deus responde à oração. Depois ele continua reconhecendo uma característica de Deus, que Deus não se alegra com a injustiça, pelo contrário, ele se alegra com a verdade. Nosso Senhor Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 5. Depois ele reconhece que ele pode ter comunhão com Deus por causa do grande amor de Deus. Não é pelas suas obras, pelo seu mérito, porque ele é bom, não. É por causa do amor de Deus. Depois ele continua falando sobre a condenação que aqueles que se rebelam contra Deus experimentam. E experimentam exatamente porque se rebelam, se voltam contra o Senhor. E ele conclui dizendo o quanto são felizes aqueles que se refugiam em Deus, que confiam em Deus, porque o Senhor é que nos abençoa, o Senhor é um escudo que nos protege, o Senhor é exatamente tudo o que nós precisamos. Amados, que eu e você, nós recebamos essas verdades e quando nós formos orar, que nós possamos orar assim, sabe? Tendo a certeza de que Deus responde às nossas orações. E assim como está escrito ali no versículo 6, de manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança, sabendo que o Senhor responde à nossa oração. Podemos ter uma boa expectativa em Cristo Jesus. Como está escrito lá em João no capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Que nós tenhamos essa convicção. O nosso papel é simplesmente permanecer no Senhor e as palavras dele permanecer em nós. Veja que aqui Davi tinha as palavras de Deus no seu coração, porque ele conhecia Deus. Ele sabia como era o caráter de Deus, ele sabia que Deus não tolerava injustiça, ele sabia que era por causa do amor de Deus que ele tinha comunhão com o Senhor. Não é porque ele era bom, pelo mérito dele, não, ele sabia que era a favor de Deus, graça de Deus sobre a vida dele por causa do amor de Deus. Ele sabia que as pessoas enfrentavam destruição não simplesmente pelas obras malignas que elas faziam, mas porque elas se rebelavam contra Deus. Se rebelavam contra Deus, entravam no modo de operação das trevas e por isso experimentavam a condenação, o juízo, a ira de Deus. E ele sabia que aquele que confia no Senhor, que se refugia no Senhor, é uma pessoa feliz, porque está guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, recebendo a bênção e o favor de Deus. Ou seja, ele orava de acordo com as verdades de Deus, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o modo de atuação de Deus, que eu e você também oremos assim. Sabe, que nós não tenhamos orações vagas, vazias, mas que nós tenhamos orações fundamentadas na verdade de Deus, no caráter de Deus, na forma de atuação de Deus. Sabemos que por estarmos em Cristo Jesus agora temos paz com Deus, podemos orar com ousadia, como está escrito em Hebreus, podemos entrar no trono da graça com ousadia e vamos receber misericórdia na hora que nós necessitarmos. Que nós possamos viver assim, amados, uma vida de oração frutífera, eficaz, a oração que está alinhada com a palavra de Deus, porque assim era a oração de Davi, assim era o louvor de Davi, sempre alinhado com as verdades de Deus. Por isso que ele tinha resposta e por isso que ele era confiante, porque ele sabia que não era porque ele era bom ou pelo mérito dele, mas ele sabia que ele estava alinhado com o coração de Deus. Ele sabia que ele estava recebendo o amor de Deus sobre a vida dele e por causa disso ele podia orar com confiança e ter esperança de ter a resposta da sua oração. Que eu e você, nós possamos aprender com esse salmo e coloquemos em prática na nossa vida de oração, na nossa vida de louvor a Deus. Que em nome de Jesus, a nossa oração, o nosso louvor esteja sempre alinhado com Deus, com o seu caráter, com o seu modo de atuação, com a sua verdade.
em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada, Senhor, pela riqueza desse salmo. Pai, muito obrigada. Espírito Santo, nos ajuda a assimilar plenamente todas as verdades contidas aqui. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nos ajuda a colocar em prática na nossa vida de oração, na nossa vida de louvor a Deus. Pai, que nós entendamos que é pelo grande amor do Senhor manifestado em Cristo Jesus é que nós temos paz contigo e temos comunhão contigo e nos tornamos um contigo. Muito obrigada por esse amor derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, em Ti podemos confiar. Obrigada porque podemos orar e receber as respostas da nossa oração, podemos ter boa expectativa, podemos ser esperançosos na nossa vida de oração, porque o Senhor responde. Obrigada por isso, Pai. Nos ajuda a vivermos essa vida de fé, de confiança na suficiência de Cristo Jesus, da sua palavra. Nos ajuda a colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.